Romanos, capítulo 9, do versículo 30 ao versículo 33. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Pois tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, por esta grande e maravilhosa pedra, ó Deus, que fundamenta o templo do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador, ó Pai. Mais uma vez, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos, ó Pai, pedir a Tua graça para estarmos aqui, ó Deus, diante desse texto que nós temos, ó Pai. Ajuda-nos a entender, ó Pai, a Tua palavra, discernir, ó Deus, essa realidade que temos, ó Pai, de pessoas no mundo que ouvem falar de Cristo, ó Pai, mas rejeitam a Cristo. E trazer para nós as promessas, nós que cremos em Ti, ó Deus, que cremos no Senhor Jesus Cristo como Salvador, que possamos ser fortalecidos, ó Pai, nas promessas que são colocadas aqui para nós. É o que eu oro, Pai, mais uma vez e agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos lá ao nosso texto, Romanos 9, 33, 30 ao versículo 33. Que diremos, pois, né? Assim Paulo começa o versículo 30. Nestes últimos versículos, Paulo conclui o ensino sobre a entrada dos gentios e a saída dos judeus e aponta para a grande causa envolvendo esses dois povos. Nós temos dois povos colocados aqui, duas nações, os judeus, os israelitas e os gentios, que são todos os povos que não são israelitas. E ele vai colocar aqui, vai afirmar que um entra no reino dos céus enquanto nação e outro povo sai, que é o povo de Israel. Então o tema do nosso sermão hoje, a pedra que fez os gentios entrarem e Israel sair. Primeiro tópico, irmãos, a entrada dos gentios. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Primeira coisa que nós vamos pensar aqui, irmãos, então é na entrada dos gentios como o povo de Deus, como uma nação que foi chamada para ouvir o Evangelho, para receber o Evangelho, crer no Evangelho e serem salvos. E aqui o apóstolo Paulo vai descrever todo esse processo, esses vários processos, como eles entram no reino de Deus. Antes de falar aqui da entrada dos gentios, Paulo vai falar do estado dos gentios em relação à justiça. Primeiro no passado, depois no presente. Nós temos aqui algumas pistas, algumas palavras que o apóstolo Paulo usa, que vai apontar a maneira, qual que era o estado dos gentios quando eles ouviram o Evangelho. E qual que era o estado deles, irmãos? Eles não estavam buscando a justiça. Qual que é a ideia aqui, quando Paulo diz que não buscavam a justiça? Os irmãos entendem já que a salvação, a busca da salvação, na verdade é uma busca pela compensação da justiça. A justiça precisa ser feita. Para que alguém possa ser salvo, a justiça de Deus precisa ser feita, senão não existe salvação. Nós ouvimos que a salvação é um dom de Deus, que a salvação é gratuita, que Deus te perdoa dos teus pecados, não é certo, irmãos? Embora isso seja verdade, e glória a Deus, porque a salvação realmente é gratuita e é um perdão de Deus, ela não é de graça. A fé é de graça, desculpa, mas ela não é barata, ela tem um custo. E qual que é o custo, irmãos? A justiça de Deus. A justiça de Deus precisa ser satisfeita. Então, quando Paulo fala que os gentios não estavam buscando a justiça, o que ele quer dizer? Que simplesmente as nações, na época em que Jesus veio ao mundo, eles não estavam se importando com salvação. Eles não estavam ligando, eles estavam nem aí para isso. Eles não buscavam a justiça. E nós temos que pensar, irmãos, qual que é a causa dos gentios não estarem buscando a justiça?
E nós podemos pensar numa divisão aqui. Causas gerais, vamos pensar assim, causas que envolvem todas as pessoas e causas específicas. Vamos pensar nas causas gerais. A primeira causa que leva uma pessoa, ou até mesmo nações inteiras, a não buscarem a justiça, ou não se importarem com a salvação, é a morte espiritual. À luz da palavra de Deus, todo ser humano nasce numa condição de morte espiritual. Efésios 2:1 vai dizer: e vos vivificou, ou ressuscitou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Um dia você é um gentio, mas você ouviu o evangelho e você creu. Como que isso aconteceu se você estava morto? Como é que um morto pode acreditar em alguma coisa? Um morto espiritual pode acreditar em alguma coisa? Porque você foi ressuscitado dos mortos no sentido espiritual. Você ressuscitou dos mortos, aí você pode crer. Mas enquanto isso não aconteceu, você estava mergulhado em milhões e bilhões de pessoas, nações gentias no mundo inteiro, que simplesmente não estavam buscando a justiça. Porque você estava em qual estado? Um estado de morte espiritual. Isso vai levar a outras consequências. A Bíblia vai falar, irmãos, um termo que os teólogos dizem, que o homem, por estar morto espiritualmente, ele é totalmente depravado. É a depravação total do nosso ser. Quando a gente fala que a pessoa está morta espiritualmente, o nosso cérebro dá uma travada. Por quê? A gente associa a palavra morte com deixar de existir, porque o morto está lá no caixão, não faz nada para ninguém. Mas a morte espiritual é uma coisa diferente. A morte espiritual é você existe, só que você existe no estado onde você está morto para Deus, para ter uma relação com Deus. Você está longe de Deus, você está nas trevas. Paulo fala que aqui em Efésios estava morto em ofensas e pecados. Por quê, irmãos? Porque o nosso estado espiritual é o estado de depravação, de maldade. 1 Coríntios 2,14 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural. O que Paulo quer dizer com homem natural? No estado em que ele vem ao mundo. E como que o homem vem ao mundo? Espiritualmente morto. Se ele está morto espiritualmente, não significa que ele não existe espiritualmente, mas que ele não está nem aí para Deus. Ele não existe para viver para Deus, ele está morto para uma relação com Deus. Porque eles são loucura. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Para o homem natural, para o homem morto espiritualmente e depravado, as coisas de Deus são uma loucura. Ele não entende e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Consegue notar, irmãos? A palavra de Deus vai descrever a natureza do ser humano e apontar aqui como uma causa geral do porquê que os homens não se importam em buscar a salvação, em buscar a justiça de Deus. Eles não ligam porque isso está longe deles, completamente distante deles. Esse estado de depravação, irmão, de não entender as coisas espirituais, leva à ignorância sobre a sua condição real de pecado, culpa e condenação. Mas, irmão, se eu pegar agora e sair na rua e perguntar para uma pessoa, qualquer pessoa, você é um pecador? Geralmente as pessoas vão dizer que sim. Mas você dizer, eu sou um pecador, não significa que você realmente entende a gravidade desse estado. E naturalmente o ser humano não consegue discernir, irmãos, por isso ele não quer saber de Cristo. Ele quer o mundo, ele quer viver lá fora. Ele não quer estar reunido num lugar para ouvir o Evangelho. Ele não quer abrir a sua Bíblia para entender e compreender as verdades, porque ele não consegue discernir essas coisas. São loucura para ele. Ele não entende a sua real condição de pecado, a gravidade. Ele não tem noção da culpa do seu pecado. Ele não tem consciência disso. Vamos imaginar assim, ó. Se o José está aqui agora, um exemplo. Se você colocar ele pertinho dessa caixa de som, o que ele vai fazer? Derrubar. É o que ele vai fazer. Ele tem consciência? Talvez tenha consciência que isso é errado. Ele não tem consciência que é um pecado aqui dali, que vai estragar detonar a caixa. Ele não tem consciência, ele simplesmente age. Agora, um adulto, se eu vou aqui e empurro a caixa, eu tenho que pagar uma nova, eu tenho consciência do que eu estou fazendo. Eu tenho que comprar uma nova, colocar no lugar, porque eu tenho consciência. Mais ou menos assim, irmãos, em termos espirituais. Em termos espirituais, o homem no seu estado natural, ele não tem consciência, ele sabe que é errado pecar,
ele sabe que ele tem uma dívida, mas ele não tem um senso de urgência. Quando a gente fala que alguma coisa vai... existe uma previsão do tempo aqui que vai dar um grande temporal, hein? Você vai lá no aplicativo, no celular, na internet, você não liga muito. Mas quando você vê o vento gritando e urrando, aí você fica louco. Você vai fechar as portas da casa, a janela, né, Aline? Vai se esconder embaixo da cama, dependendo da situação, porque você está com medo, você está vendo aquele perto de você. É mais ou menos isso. Em termos espirituais, você vai falar, você precisa se arrepender, senão você está indo para o inferno. Cri, 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 cri. Só não liga. Ela não tem consciência, ela não se importa com isso. Efésios 4, 17 e 19 diz assim, e digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, à rebeldia, para com avidez cometerem toda impureza. Os homens não são rápidos para praticar o mal, irmãos? Mal se cria uma tecnologia, os homens inventam um jeito de usar para o mal, não é assim? Inventaram o avião, rapidamente colocaram uma metralhadora. Descobriram a energia atômica, a energia nuclear, a primeira coisa que fizeram. A cura de alguma doença? A bomba atômica. E assim você vê, quanto mais o homem tem acesso a ferramentas, tecnologia, mais ele é rápido para fazer o bem, para fazer o mal, para detonar sua própria saúde, para estragar a vida dos outros, enfim, irmãos. São sintomas, são sinais de que o homem realmente, ele não está buscando a justiça. Quando você busca a salvação, essa é uma ideia muito interessante, irmãos, completamente diferente do que você já ouviu por aí. Eu quero ser salvo. O crente, quando ele escuta o evangelho bíblico, ele é apresentado as verdades bíblicas, e o Espírito Santo começa a mostrar a gravidade do estado de pecado dele. Ele tem medo, sim, de que ele vai perecer, que ele pode ir ao inferno, mas essa não é a principal preocupação de alguém que está conhecendo a verdade, está nascendo de novo, irmãos. Ele quer a justiça de Deus. Ele quer se conformar à justiça de Deus que ele não vê nele. E ele se entristece. E por isso existe um negócio chamado arrependimento. Quando ele percebe que ele não vai dar conta mesmo, para onde ele vai? Para Cristo, porque ele não tem socorro nele mesmo, ele não vai conseguir mudar. Então, por isso que salvação é uma questão de justiça. Deus oferece salvação por meio de Cristo que cumpre a justiça. O Espírito, antes de uma pessoa ouvir o Evangelho, a pregação do Evangelho, o que o Espírito vai fazer? Vai transformar o teu coração, para que você possa ter sede e fome, na Bíblia vai dizer, nas bem-aventuranças, não é isso? Fome e sede do quê? De justiça, nas bem-aventuranças, porque você percebe a tua condição, e você vê que você é injusto, e você está afastado da justiça de Deus, você não consegue ter comunhão com Deus, você percebe que você está afastado de Deus, e isso te leva a buscar a justiça que está em Cristo. Mas, como Paulo vai descrever aqui, os gentios, os povos, como eles estão, irmãos? Estão longe. As nações dos gentios estavam longe. Esse é o estado deles. Nós temos aqui, com base nesse texto, algumas causas específicas. Por que os gentios, não estavam buscando a justiça? Porque eles não tiveram acesso à revelação da lei escrita. Antes, no Antigo Testamento, coloca aí 2000 anos de história, vamos pensar assim, Deus foi conduzindo um povo e chegou no momento onde ele revela a lei dele, revela os mandamentos. Todo mundo já ouviu falar dos 10 mandamentos. Aquilo é a maior revelação que Deus pode dar ao ser humano, maior que a criação, maior que ter trazido a criação. Deus revela a vontade dele para como o homem pode adorar. Mas os gentios não tiveram essa revelação aqui, nos tempos do Antigo Testamento. Só quem? Só os judeus, só os israelitas. Eles sabiam exatamente, eu tenho que adorar um só Deus. Os outros povos adoravam o quê? Ídolos. Qualquer povo, um indígena que já existia aqui, um aborígene lá na Austrália, em qualquer lugar do mundo, um viking lá na Europa, enfim, na África, o que as nações gentias faziam em relação a Deus? Adoravam ídolos. O sol, uma pedra, um macaco, um rato, uma vaca, qualquer coisa, um peixe. Você vai ver nas esculturas antigas, você não vê isso? Quando você olha para as pirâmides do Egito, é uma série de animais que eles adoravam. Assim estavam os povos. Eles não tinham acesso à revelação. Deus você não adora vendo, ele é invisível.
É um único Deus só, não existem vários deuses. Essas informações foram dadas ao povo de Israel. E por eles não ter acesso, irmãos, à lei de Deus escrita, o que eles fizeram? Não buscavam a justiça para serem salvos. Eles não tinham um padrão, uma base. E vem a pergunta: se eles não tinham nada disso, estavam mortos espiritualmente, depravados totalmente, não conseguiam discernir as coisas espirituais, não receberam a revelação da lei escrita como o povo de Israel, vem essa pergunta: como que eles alcançaram a justiça? O que Paulo fala no começo do texto? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Paulo faz uma pergunta, e como ele responde? Sim. A próxima pergunta que nós devemos fazer é o texto: como que eles alcançaram a justiça se você nem estava buscando? Primeira informação: pela graça. Isaías trouxe uma profecia lá no Antigo Testamento, já apontando lá para frente. Isaías 65:1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui, eis-me aqui. Então, irmãos, como eles buscaram a justiça? Só existe uma resposta: a graça. Não havia nada nos gentios que os inclinasse naturalmente. Não havia nada nos gentios que os inclinasse naturalmente para alcançar a justiça com as próprias forças. Como que alguém morto espiritualmente, com todas as suas faculdades espirituais e morais corrompidas, e ignorantes quanto ao estado de sua natureza pecaminosa, culpa e condenação, poderia buscar a Deus para a salvação? Isaías só confirmou, a profecia de Isaías só se confirmou quando os gentios alcançaram a justiça pela livre graça de Deus, que regenerou seus corações de pedra e os ressuscitou dos mortos espiritualmente, de maneira que quando ouviram o evangelho, eles responderam com convicção: eis-me aqui. Assim, da mesma maneira como Lázaro se levantou dos mortos após ouvir Jesus dizendo: Lázaro, sai para fora. E ele veio ao encontro de Cristo, saiu do mundo dos mortos. Assim os gentios, todos nós. Quando que a pessoa ouve o evangelho? Quando ele ressuscita dos mortos espiritualmente. Não, meu amigo, você pode passar 24 horas no ouvido dele, ele não virá. Essa é uma realidade, irmãos. Somente Deus, por sua graça, chamou os gentios, porque senão eles não viriam. Eles iriam continuar no mesmo paganismo, na mesma idolatria, sem querer saber de nenhum compromisso, ter compromisso nenhum com Deus. Como os gentios estavam afastados da justiça, alcançaram a justiça quando, pela livre graça de Deus, ele regenerou seus corações. Nós aprendemos aqui que pela graça, e que Deus, pela graça, regenerou o coração deles. Quando Deus regenerou o coração deles, transformou o coração de pedra no coração de carne, como eles fizeram? O que eles fizeram para poder receber a justiça, para alcançar a justiça? Paulo vai dizer: a justiça que é pela fé. Não alcançaram a justiça porque se converteram ao judaísmo, ou obedeceram às leis cerimoniais e civis de Israel, mas por se arrepender e crer no Evangelho de Jesus Cristo. Enquanto a nação de Israel tem perambulado por um deserto de rituais e cerimônias, que eram apenas sombras de Cristo e sua obra de salvação, os gentios vieram a Cristo diretamente pela graça através da fé. Quando Jesus e depois a igreja no Novo Testamento começa a pregar o Evangelho, o que nós vemos lá, irmãos? Um grande avivamento. Povos que nunca ouviram falar nem do Deus de Israel, nunca ouviram falar da lei de Deus, ouviram a falar de Cristo e foram expostos à sua condição de pecado. E o que eles fizeram? Responderam com fé e arrependimento. Então essa foi a resposta que os povos gentios deram. Eles alcançaram a justiça não porque eles começaram a praticar as leis do Antigo Testamento, as leis cerimoniais, circuncisão, qual outras? As festas, qual outras coisas que podemos citar? Festas, calendários, jejuns. Eles simplesmente ouviram a Cristo, se arrependeram e creram. Isso agora nos leva a um segundo grupo, aos judeus. Enquanto os gentios entraram buscando a justiça por meio da fé,
Os judeus, enquanto nação, a nação de Israel, o que eles fizeram? Saíram, foram afastados, foram rejeitados como a nação, enquanto nação. Mas judeus não se convertem, irmãos? Você acabou de cantar e ler Romanos 1,17, que a salvação é primeiro para o judeu e depois para o grego? Sim, um aqui, outro ali, um gato pingado aqui. Inclusive, quem escreve a carta aos romanos é um judeu, que é o apóstolo Paulo. Mas é a exceção, porque Israel, enquanto nação, eles foram rejeitados. Por quê, irmãos? Nós vamos aprender as causas. Primeira coisa que vamos entender é o estado dos judeus em relação à justiça. Nós vimos que os gentios, eles buscavam a justiça? Não buscavam a justiça. E os judeus? Eles estavam buscando a justiça. Só que não adianta você buscar uma coisa no lugar errado. Eles estavam buscando, mas no lugar errado e do jeito errado. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, temos muitas informações importantes aqui. Os judeus não buscavam a justiça, os judeus buscavam no lugar errado, em si mesmos, por meio da prática de obras de justiça, como está escrito em Isaías 64:6. É por isso que o maior obstáculo para a salvação é a justiça própria. Então, quando um judeu, na época que Jesus começou a pregar o evangelho, eles simplesmente pensavam assim: eu vou ser salvo? Sim. Mas de que maneira? Se eu, pela minha própria capacidade e força, cumprir a lei. Paulo vai dizer, porque eles estavam buscando a lei da justiça. Como eles buscavam a lei da justiça? Buscando uma salvação baseada no mérito ou capacidade própria. A pessoa que pensa que já é justa e agrada a Deus por buscar a lei da justiça, não verá necessidade de salvação. Jesus falou sobre isso: eu não vim buscar o justo, trazer os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Jesus está tentando expor essa verdade. Os religiosos do tempo de Jesus, quando Jesus começou a pregar o evangelho, eles recusaram. Por quê, irmãos? Eles se julgavam justos, eles não se julgavam pecadores. Eles estavam buscando um tipo de justiça no lugar errado. Eles achavam que encontravam em que lugar? Neles mesmos. Se eu estou seguro de que encontrei justiça em mim mesmo, por que vou buscar salvação fora de mim? Esse é de longe o maior obstáculo à salvação, não só dos judeus, mas dos gentios. É muito triste, irmãos, porque é exatamente o que você vê. Você prega o evangelho muitas vezes para um morador de rua, e você vê sinais de contrição e arrependimento genuíno. E muitas vezes você vai pregar o evangelho para uma pessoa que frequenta a igreja há 40 anos, 50 anos, e quando você vai começar a expor o evangelho que você sabe que ela nunca ouviu, ela fecha o ouvido e te tesoura e não deixa você continuar falando. Por quê? Ela está respondendo como os judeus na época de Jesus. Ela está cheia de justiça própria. Ela está completamente resolvida em si mesma de que vir à igreja, de que talvez contribuir financeiramente na igreja, ou como algumas igrejas pentecostais, tem um dom disso, tem o dom daquilo. Está tudo resolvido. Mas nunca ouviu claramente o evangelho e nunca respondeu de uma maneira bíblica ao evangelho. Isso é um obstáculo, irmãos. Vai ter muitos religiosos no inferno. Por quê? Porque eles recusam admitir que são pecadores, que necessitam de um Salvador. Onde Israel e qualquer pessoa realizando essa mesma busca no lugar errado e do jeito errado, chegou buscando a lei da justiça, ou ser justo aos próprios olhos, não alcançou a justiça da lei. É o que Paulo vai dizer no versículo 31 ainda. Não chegou à lei da justiça. Buscar a justiça de Deus, ou a salvação, com base numa salvação por obras, ou justiça própria, ou como diz o profeta Isaías, com obras de justiça, irmãos, não vai fazer com que você alcance a justiça. É o termo que Paulo usa. Não chegou à lei da justiça. Não alcançou a lei da justiça. Quem busca ser justo perante Deus pela lei da justiça não alcançará a justiça da lei. Quem busca ser justo perante Deus, achando que consegue cumprir a lei de Deus com as próprias forças, para achar que isso será o suficiente para satisfazer o padrão perfeito da justiça de Deus, ficará decepcionado consigo mesmo no último dia.
pois verá que pela busca da lei da justiça não é possível alcançar a justiça da lei de Deus, que é perfeita e impossível de ser cumprida por homens que estão mortos em pecados e delitos. Efésios, como nós acabamos de ler. Quando Paulo diz, irmãos, buscar a lei da justiça, o que ele quer dizer? Pessoas tentando olhar para a lei de Deus e falar, mas eu consigo isso aqui, ó. Não ter outros deuses. Na minha casa não tem nenhuma imagem, estou dentro. Não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu nunca falei. Não adulterar. Mas eu sou solteiro, estou tranquilo, nunca adulterei, nem casado eu sou. Matar. Opa, nunca matei ninguém. Quando você vai no Novo Testamento, Jesus vai explicar tudo isso. E vai demonstrar, irmãos, que todo mundo é violador da lei de Deus. E que se você olha para a palavra de Deus e na tua cabeça você acha, eu consigo cumprir perfeitamente a lei de Deus, você está fazendo como Paulo está dizendo aqui. Você está buscando a lei da justiça. Você vai alcançar ela? Você não vai conseguir, irmãos. Qual o problema? Deus não aceita coisas meia boca. Ou um padrão de justiça que está na tua cabeça. Um padrão de justiça da tua cabeça não resolve. Você tem que alcançar um padrão de justiça que está na cabeça de quem? Para ser salvo? De Deus. E Deus é finito como a gente? É limitado? Ele vê algumas coisas, outras coisas ele vê, e faz de conta que não vê, assim que Deus é. Deus é perfeito, irmãos. Em tudo que ele é soberano. Ele vê todas as coisas. Então nós não vamos conseguir, com a nossa capacidade, apresentar a justiça perfeita conforme está na mente de Deus, conforme a vontade de Deus. Se você for perseguir a justiça como judeu, você está na mesma situação que ele. Você não vai alcançar a justiça. A justiça da lei. Quando se pergunta para alguém no evangelismo, como é que uma pessoa pode ser salva? Faça essa pergunta para alguém que você sabe que nunca ouviu o evangelho. Sabe o que ele vai responder? A resposta geralmente é, sendo uma boa pessoa. Essa é batata. Todo mundo responde assim. Traduzindo em termos do apóstolo Paulo, isso significa julgando ser justo aos próprios olhos pela busca da lei da justiça. Quando a pessoa diz, sendo uma boa pessoa, ela está dizendo isso. Buscando ser justa aos próprios olhos pela busca da lei da justiça. Então, irmãos, no dia em que os segredos dos homens forem revelados, todos os que depositaram sua esperança na busca cega pela lei da justiça, verá que tal busca não passou, como o profeta disse, Isaías, como um trapo sujo de imundícia, e que sua vida de pecado, por baixo desse trapo sujo de justiça própria, será arrancada pela morte, como disse Isaías. Se você cumprisse a lei de Deus perfeitamente, Deus estaria em dívida com você, e você não poderia morrer, porque a morte é o salário do pecado, é o justo preço por homens que violam a lei de Deus, por homens que são pecadores maus. Então, irmãos, essa é a realidade. Se você conseguisse cumprir perfeitamente a lei de Deus, você não poderia morrer. Mas qual que é o fato escancarado sobre a nossa vida? Mais cedo ou mais tarde, todos enfrentaremos a morte. Por quê, irmãos? Porque você não alcançou a justiça. Exatamente o que Paulo diz aqui, você não alcançou a lei da justiça. E vamos ter algumas causas gerais também. Por que os israelitas, os judeus, não alcançaram, irmãos, a lei da justiça ou a justiça da lei? Pelas mesmas causas que nós vimos em relação aos gentios. Porque o judeu, ele não é diferente de um gentil. Todo ser humano é a mesma coisa, então ele está o quê? Morto espiritualmente, ele está depravado em sua totalidade, no seu ser, ele é ignorante sobre a sua condição real de pecado, culpa e condenação. Então, isso é agravado. A condição que os gentios têm, de ignorância do pecado, condenação, culpa, em relação aos judeus, irmãos, isso é agravado, porque eles pegam a revelação que eles tiveram, que eles foram alcançados por ela, e o que eles fazem? Se voltam para ela, julgando a si mesmo como perfeitos cumpridores da lei, e merecedores da salvação. Salvação não é por merecimento, não é uma recompensa, irmãos, é um dom gratuito, é uma graça maravilhosa, é um presente de Deus. Essas são causas gerais, mas tem causas específicas, que Paulo vai explicar no versículo 32. Paulo vai fazer uma pergunta: por que eles não alcançaram a lei da justiça? Porque não foi pela
fé, mas como pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Primeira causa que Paulo vai destacar então aqui, nós vamos destacar aqui, os israelitas conheciam a lei de Deus escrita, buscavam a justiça, mas no lugar errado. Qual o lugar que eles buscavam? Em si mesmos, tentando julgar a si mesmos como cumpridores da lei. Buscavam a lei da justiça do jeito errado, a lei da justiça e não a justiça da lei. Talvez você esteja voando aí. O que é a justiça da lei, irmão? Não estou entendendo ainda. Você vai entender daqui a pouco. A causa de buscar a justiça no lugar errado e do jeito errado. Paulo vai falar, irmãos, por que os israelitas buscavam a lei da justiça no lugar errado, a justiça da lei no lugar errado e do jeito errado? Por causa da incredulidade no coração deles. Paulo vai dizer, porque não foi pela fé. Você não vai ser declarado justo aos olhos de Deus por prática de boas obras. De que maneira, irmãos, você vai ser declarado justo? Pela fé. Não existe outra forma, irmãos. Pela fé. Não é 50% Deus, 50% homem. É pela fé. Não é 50% de boas obras de Deus, 50% boas obras do homem. É 100% as boas obras de Deus. E você? 100% fé. É por meio da fé que você vai ser declarado justo aos olhos de Deus. Qual o problema dos israelitas? Incrédulos. Negaram a Cristo, rejeitaram a Cristo como Salvador da vida deles. Para quê, irmãos? Por que eles rejeitaram? Porque eles estavam se baseando, buscando salvação em outro lugar. Onde eu disse? Neles mesmos. Paulo vai dizer, mas como? Pelas obras da lei. Como a maioria dos judeus achava que tinha cumprido a justiça por observar a lei da justiça, ou as obras da lei pela prática de rituais, cerimônias, tradições escritas e orais do judaísmo, não sentiam e não sentem até hoje a necessidade do evangelho da graça por meio da fé. Esse é um grande problema, irmãos. E novamente, isso não envolve só os gentios, os judeus, desculpa, os gentios também. Muitas pessoas nesse universo cristianizado que nós temos recusam a Cristo como Senhor. Por quê, irmãos? Tem uma causa, irmãos. Estão buscando uma salvação por obras. Mesmo na nossa cultura católica ou protestante, onde você vê que a maioria das pessoas não tem uma compreensão do Evangelho, ainda assim eles não tiveram acesso à Bíblia, não tiveram acesso à Palavra de Deus, uma porção das Escrituras, o Antigo e o Novo Testamento. Eles nunca ouviram falar dos 10 mandamentos, ouviram, irmãos. O testamento da lei foi dado a eles. Como eles tentam? Então a pessoa é criada, por exemplo, numa tradição religiosa cristã, uma igreja católica, uma igreja evangélica, uma igreja adventista, seja lá qual for a igreja. E ela acha que por ir a um culto, ou até mesmo ser um membro de uma igreja, ou ser batizado, praticar os rituais da igreja, dizer ou ser reconhecido pela sociedade como um membro de uma igreja X ou Y, a pessoa resolve o problema ali. Pronto, eu já sou justo. Mas ela nunca realmente buscou examinar a vida dela para saber se ela realmente está na fé, se ela realmente está crendo em Cristo como Senhor, único Senhor e Salvador da vida dela. Então, a gente tem, irmãos, uma grande dificuldade, porque falsos ensinos, muito parecidos com os dos judeus, têm se proliferado no meio cristão, mesmo no meio evangélico. Religiões baseadas em salvação por obras. Então, as pessoas têm essa ideia, eu tenho que ser uma boa pessoa. O que ela quer dizer, irmãos? Eu tenho que merecer a salvação. Eu tenho que conquistar a salvação com esforço próprio. E não é assim, irmãos. Quando a gente pensa dessa maneira, às vezes até parece que existe uma parte desse entendimento, parece ser piedoso, porque a pessoa, o cara vai ser salvo, vai viver de qualquer maneira, geralmente se fala isso. Não é isso que a palavra diz. Você não vai conseguir. Você pode tentar achar, e você vê que as tentativas de se salvar por obras na história da igreja têm sido, irmãos, catastrófico. Nós estamos vendo hoje algumas pessoas do meio católico da antiguidade faziam votos de celibato, votos de pobreza extrema, ou então pertenciam a certos tipos de ordens religiosas para alcançarem maiores graus de santidade que outras pessoas comuns não tinham. O próprio Martinho Lutero, o reformador,
ele era atormentado com a ideia de como eu posso ser salvo, e ele buscava por obras, com penitências. Ele se castigava, dava chicotada nas costas dele, torturava o corpo dele, para poder tentar de alguma maneira pagar pelos pecados. Então, irmãos, se a gente se afasta da palavra, nós vamos nos afastar do quê? Da fé. Não existe salvação, irmãos, para o pecador, se ele não crê em Cristo como Senhor e Salvador. As pessoas geralmente, irmãos, erguem a sobrancelha quando falam em fé, porque elas menosprezam a fé. Elas pensam que é algo pequeno. Quer dizer que é só acredito, confio. Ela pensa que é algo confirmatório. Eu concordo que Jesus veio e morreu, pronto, estou salvo. Não é isso, irmãos. A fé genuína, ela leva uma transformação completa do pecador. Uma pessoa que estava rejeitando a Cristo, a justiça, como eu disse. Agora ela quer se conformar a esse padrão de justiça de Cristo, mas pela fé, porque ela sabe que nela mesma não existe. Não existe justiça nela, só em Cristo. E ela quer se conformar a esse padrão de justiça que ela não tem. Por isso, irmãos, é importante nós discernirmos isso, porque é muito fácil cair nessas ciladas, nessas armadilhas que o inimigo lança sobre o povo de Deus. A pedra de entrada e saída. O apóstolo Paulo vai apresentar aqui, irmãos, a terceira causa que levou aos judeus a rejeitarem, a buscarem a lei da justiça, Cristo. Eles rejeitaram a Cristo e por isso estavam buscando a lei da justiça. Jesus, como disse o profeta, foi colocado para eles como uma pedra de tropeço, uma pedra no caminho deles, onde eles tropeçaram e caíram. Tropeçaram na pedra de tropeço. A mesma pedra que permitiu a entrada dos gentios foi um obstáculo que levou à saída dos judeus. Porque Jesus Cristo é descrito dessa forma como uma pedra de tropeço. Jesus é a justiça da lei. Entenderam, irmãos? Se você busca a lei da justiça, você não vai alcançar a justiça da lei. Por quê? Quem que é a justiça da lei? Jesus Cristo. Ele é a justiça da lei. Por quê, irmãos? Jesus é o único homem que cumpriu a lei da justiça de uma maneira perfeita que eu e você não podemos cumprir. Por isso ele é a justiça da lei. De forma que qualquer outra pessoa só pode alcançar a justiça da lei por meio dele. Quando uma pessoa rejeita Cristo como sua justiça, ele irá buscar estabelecer sua própria justiça no lugar errado e do jeito errado. Irmãos, eu quero deixar bem claro que isso não é uma questão de equívoco ou mera opção, mas de orgulho. A pessoa busca salvar a si mesma, irmãos, por mero orgulho. Ela se recusa a ouvir o testemunho que a palavra dá sobre ela. Você não simplesmente comete pecadinhos quando ninguém está vendo. A tua natureza é má e isso te leva a pecar. Se colocar você trancado, amordaçado ou amarrado numa sala escura, cheio de espinhos por todo lado, você vai pecar em pensamento. Por quê? É a tua natureza. A natureza do porco é fuçar na lama. A natureza de um pássaro é voar. A nossa natureza como ser humano, qual que é, irmãos? Pecar. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Somos maus e depravados. Os nossos pensamentos são maus. Essa é a realidade. Mas, irmão, você está falando um absurdo, porque eu não tenho esse pensamento tão doido que você está falando. Você não tem, talvez se você nunca ouviu o evangelho ainda, ou não creu, porque Deus não permite. Deus põe um freio na maldade dos homens, porque senão não existiria mais humanidade. Porque se dependesse dos homens, irmãos, não existia mais humanidade, não existia nada mais. A lógica do pecado, irmãos, são duas coisas: destruição de tudo que está em volta e autodestruição. Essa é a realidade do pecado. Isso é muito triste a nosso respeito. Não é triste, irmãos? E é para ser triste. Mas quando somos expostos a essa realidade, irmãos, algumas pessoas vão fazer o quê? Vão recusar. E vão continuar obstinadas tentando se salvar com as boas obras. Não, mas eu vou na igreja. Mas eu contribuo financeiramente. Mas o meu pai é crente, meu pai é pastor. Mas eu sou isso ou aquilo. A pessoa se recusa. Ela rejeita porque o orgulho está enraizado no coração da pessoa. Enquanto ela estiver nessa briga e não abandonar o seu orgulho e não se arrepender, irmãos, infelizmente,
não existe salvação para essa pessoa. Só vai existir salvação quando ela reconhecer, em termos bíblicos, o testemunho da palavra, o testemunho de Deus, que ela é má e pecadora. Enquanto isso não acontecer, irmãos, a condenação está sobre a cabeça dela. Porque, irmãos, ela está rejeitando a Cristo. O homem rejeita a Cristo, irmãos. Não é porque ele é bobinho, irmãos, um tolo, meramente, mas porque ele é orgulhoso e mau. Você já tentou oferecer ajuda para alguém que recusa por puro orgulho? Tentou fazer isso? Toma aqui, meu amigo, um pedaço de pão. Toma isso aqui. Não quero, não preciso. A pessoa está precisando, ela não quer, por orgulho. Assim somos nós, nosso estado natural em relação a Cristo. Jesus veio a esse mundo há 2000 anos. Em glória e poder. O testemunho do Evangelho tem alcançado as nações da terra. Todas as nações da terra têm sido alcançadas pelo Evangelho. Mas quantas pessoas recebem o Evangelho, irmãos? A minoria, o remanescente. Por quê? Orgulho. Orgulho e maldade. Essa é a pura realidade, irmãos. A única coisa que qualquer pessoa, judeu ou gentil, pode fazer para ser salvo é crer que não pode fazer nada para merecer a salvação e se lançar aos pés de Deus, pedindo misericórdia por intermédio de Cristo, pelo amor de Cristo. Os judeus rejeitam o evangelho da graça através da fé em Cristo, a justiça da lei, porque isso anula todas a fé em suas boas obras, para tentar agradar a Deus. Vários anos antes, Paulo escreveu em Roma, 1 Coríntios 1, 22 e 23, porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Você sabe o que é escândalo? Tropeço, é a mesma palavra. É uma pedra de tropeço para os judeus. É uma pedra no sapato dos judeus. Ah, tá doido. Eu estava aqui há 2000 anos achando que eu podia merecer a salvação, e vem Jesus e fala que é pela fé. Ah, o que adiantou? Desperdicei todo o meu tempo em tradições, fazendo rezas e outras milhares de práticas e rituais e tradições que eu recebi para nada. Sim, para nada. Uma falsa religião faz uma pessoa desperdiçar todo o tempo dela, irmãos. Assim como tem o ímpio desperdiçando a vida dele naquele boteco que está ali agora, ou naquela boca de fumo que está ali do outro lado da rua, usando drogas, ou a pessoa que está nas baladas por aí, vivendo a vida em práticas horríveis de pecado, o frequentador de igreja, que recusa ouvir o evangelho e crer em Cristo, irmãos. As tradições religiosas, milhares e milhares de horas gastas com rezas, com investimentos financeiros que a pessoa às vezes contribui dentro de uma igreja e tantas outras práticas, tradições, escuta um cara e simplesmente escuta o cara cegamente, não tem coragem de abrir a Bíblia para ver se aquilo ali é real. Escuta cegamente qualquer coisa, qualquer crendice, qualquer superstição para alcançar algum tipo de salvação por obras, irmãos. Essa é a realidade. As pessoas querem viver dessa forma, por quê? Não querem Cristo. Rejeitam a Cristo como Senhor e Salvador. Nós, como crentes, em amor, com muito zelo, com muita paciência, irmãos, devemos pregar o Evangelho e interceder por essas pessoas. Não com ódio, não com orgulho. Mas lembrando que um dia, como Paulo diz em Efésios, nós também fomos tirados. Só se achegamos a Cristo porque Ele nos ressuscitou dos mortos. Novamente vou repetir, a salvação é de graça, mas ela não é barata, irmãos. Um alto custo foi pago. Existe um processo maravilhoso de recriação de cada um que crê, para que ele possa ouvir o Evangelho e finalmente dizer: Senhor, eu creio em Ti como meu Salvador, e eu entrego totalmente a minha vida em Ti, porque eu vejo que em mim não há bem algum, não vejo nada de bom em mim, Senhor. E a pessoa vai se lançar aos pés de Cristo com fé. Jesus é a pedra de entrada e saída. Como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Paulo está falando, mas ele está citando Isaías capítulo 8, versículo 14. Você sabe quando que o profeta Isaías viveu? Em que ano, irmãos? 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. E o que ele está falando aqui? Lá na época do judaísmo, onde estava em vigor, sim, todas as leis do Antigo Testamento. Ele está falando que a salvação é pela fé. Jesus, ele viria o Messias, que seria uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo,
mas todo aquele que cresce nele não ficaria confundido. A salvação pela fé no Antigo Testamento. Então, o profeta escreveu lá para os judeus muito antigamente. Então, eles não recusaram somente Jesus ali quando veio até eles. Eles recusavam as próprias escrituras do Antigo Testamento. Nós podemos pensar que, em grande parte, foi escrita para eles. Recusaram o testemunho porque, irmãos, é mais fácil, é mais gostoso para a carne você se submeter a uma seita, a uma tradição religiosa, e achar que por se submeter a uma tradição religiosa, está tudo resolvido para você. A boa notícia do Evangelho é que, ao contrário daqueles que o rejeitam, aquele que nele crê, que tem fé no Senhor Jesus Cristo, não será confundido. Essa é a velha, mas sempre atual mensagem de salvação, somente pela fé no Messias, pregada aos judeus pelos profetas do Antigo Testamento, antes de Cristo vir ao mundo. Esta é a mesma mensagem pregada pela boca do próprio Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos e pela igreja no Novo Testamento, para judeus e gentios. A fé em Jesus Cristo é a única maneira de entrar no reino dos céus. O homem é justificado somente pela graça, mediante a fé. Efésios 2, capítulo 8. A incredulidade de Israel, sua falta de fé, não pegou Deus de surpresa e não anulou o seu plano de salvação para eles. O pré-requisito da fé de Deus tem sido sempre o mesmo. A sua escolha de um remanescente de Israel e também dos gentios para a salvação está em perfeita harmonia com um outro fato revelado na palavra. Nós vimos isso no culto passado. São muitos que se salvam ou são poucos? São poucos, irmãos. São pouquíssimos. Paulo vai dizer os remanescentes do antigo Israel e dos gentios do Novo Testamento. É o restinho que sobrou dos judeus, o restinho que sobrou dos gentios. Conclusão. Jesus Cristo continua sendo esse grande divisor da história, a grande pedra fundamental do templo de Deus entre os homens. A mesma pedra onde alguém pode tropeçar e cair é a mesma que faz alguém se levantar e subir. Aquele que rejeita crer em Cristo como sendo justiça da lei irá tropeçar nele por incredulidade, para continuar buscando cegamente em seu orgulho a lei da justiça em si mesmo e do jeito errado pela prática de boas obras. Crer em Cristo é nossa justiça. Que Cristo é nossa justiça? Irmãos, eu preciso observar. Não é uma licença para que a gente viva no pecado ou em rebelião à lei de Deus. Não somos salvos por boas obras, mas somos salvos para andar nas boas obras. Lembra do começo que eu falei? Salvação é uma questão de justiça da pessoa desesperada, um pecador desesperado, um pecador injusto, tentando descobrir de que maneira ele resolve o problema da justiça com Deus. E ele resolve isso por meio da fé. E quando ele crê em Cristo, o que acontece, irmãos? O Espírito Santo que está entre nós aqui, o que ele faz? Guia o teu coração, removendo o desejo e a escravidão ao pecado que existia antes, e agora coloca um desejo para crescer em santidade. Não porque você quer pagar pela salvação, não é totalmente diferente, mas porque você quer a justiça de Deus. Você tem fome e sede da justiça de Deus. E é isso, irmão. Você vai dormir em paz. Você não vai acordar no meio da noite com medo de ir para o inferno, não. Você acorda talvez no meio da noite porque você não é santo como você gostaria de ser, ou não ama a Deus como você gostaria de amar, mas não porque você tem esse tipo de medo de que Deus te abandonou, ou que Deus, de alguma maneira, vai te jogar no meio do caminho, te salvou e depois vai te jogar. Deus não vai fazer isso. Lembra da corda de 5 fios da salvação, que nós comentamos em Romanos 8? Ela é segura, irmãos, para abrigar você, para te puxar para o alto, e para que você, no dia do juízo, possa comparecer e estar em pé, e não cair nessa pedra de tropeço que foi colocada aqui para os homens. Jesus é uma grande divisão, não só do tempo, antes e depois de Cristo, mas de dois povos, aqui que nós vemos, irmãos, não judeus e gentios mais, mas em aqueles que rejeitam a Cristo e aqueles que recebem a Cristo. A minha esperança e a minha oração e a minha intercessão por cada um de vocês, pelos meus filhos, pelas criancinhas que estão aqui, pelos irmãos adultos, aquelas pessoas que estamos evangelizando, que os irmãos estão evangelizando,
também deve ser a mesma, que eles se convertam e recebam a Cristo como Senhor e Salvador, irmãos, porque não há outro caminho, não há outra esperança para nós. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor.